Olá, primeiramente peço licença para que eu possa aqui dar a minha singela contribuição a esse trabalho tão bem feito da Evangelho Terapia. Gostaria de iniciar agradecendo ao nosso bondoso Deus pela vida, agradecendo ao nosso irmão Jesus pela gentileza de ter nos deixado tantos ensinamentos através do seu Evangelho, agradecendo ao nosso irmão Kardec pelo precioso trabalho de codificar a abençoada doutrina espírita, essa doutrina que nos consola e nos coloca para refletir sobre a nossa verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. E o quão longe nós ainda estamos da nossa verdadeira capacidade e possibilidade de avanço. Agradecendo também a essa casa que nos acolhe, que tantos socorros e trabalhos nos oferecem, como este da Evangelho Terapia, como o estudo sistematizado da doutrina espírita, como a evangelização das crianças, como o grupo de pais, como as palestras públicas e também com relação aos trabalhos dos passes que nos fortalecem, nos revigoram e nos equalizam. E hoje eu escolhi aqui também, da forma como sempre foi feito, o Evangelho de forma aleatória. Então, para mim, aqui caiu no capítulo 13, onde o título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E logo à minha frente, eu tenho aqui o item 9, que fala da caridade material e a caridade moral. Está na Instrução dos Espíritos. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achai agora por encarnados. Então esse item é um item bem grande, ele toma aqui 2,5 páginas, e esse item foi ditado por um espírito protetor em Lyon, no ano de 1860. Como ele está explicando para nós aqui, que estamos falando da caridade material e a caridade moral, a caridade material é aquela
que fica bem próxima de nós, porque nós somos espíritos aqui reencarnados. Então nós somos espíritos no mundo material. Ah, mas por que material? Porque nós temos aqui as matérias, nós temos as coisas, nós temos os objetos, os imóveis, os carros, as construções, os alimentos. Então, quando eles falam para nós aqui da questão da caridade material, eles iniciam logo, né, esse espírito, né, ele iniciou logo falando: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Ou seja, se nós queremos receber o bem, né, em retorno, vindo de nosso próximo, então que primeiro nós façamos o bem ao nosso próximo. Se nós estamos falando aqui, né, relendo e estudando sobre a caridade material, é realmente a caridade daquilo que nós podemos doar no sentido material. Se nós temos um irmão que tem a necessidade principal, primordial e diária do alimento, que nós façamos a ele aquilo que nós gostaríamos de receber se fôssemos nós que estivéssemos do outro lado com essa necessidade do alimento. Então assim fica bem fácil de entender. Se o amigo precisa do alimento, então que nós façamos chegar até ele o alimento. Porque se nós estivéssemos nesse outro lado, e nós estivéssemos ali com fome, nós gostaríamos também de receber o alimento. Então assim, as situações seriam resolvidas assim de forma caridosa, de forma harmônica, porque nós, em conjunto, estaríamos sempre olhando uns pelos outros. E é isso que nosso Pai espera de nós, que nós olhemos na condição em que nós estamos hoje, que nós olhemos para o nosso próximo com esse olhar de caridade, né? Com esse olhar de, não de coitado, mas com esse olhar de qual a necessidade do irmão agora. Não é julgar, tipo assim, como ele passa a necessidade material porque ele trabalha pouco. Ah, ele passa a necessidade material porque ele gasta o dinheiro dele com outras coisas e não com o alimento. Não é no sentido de julgar, é no sentido de servir, é no sentido de ver que falta um tijolo na obra e nós temos a possibilidade de colocar esse tijolo na obra. Então por que nós vamos parar ali naquela barreira do julgamento, sendo que nós temos uma necessidade a ser suprida? E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ninguém vive só. Atrás de um pai de família que pede pelo alimento, existe uma esposa, existe uma criança, 2 crianças, 3 crianças, pessoas de idade que vivem no mesmo lar e que não têm esse básico da alimentação. Então a caridade material seria exatamente essa, de suprirmos aquilo que tem a necessidade de ser suprido, sem julgar, sem criticar, sem pontuar, simplesmente como Jesus faria conosco, ou como Jesus fez conosco, quando Ele veio aqui, passou por nós aqui, os imperfeitos, e em nenhum momento Ele nos julgou. Ele viu que faltava o quê? Exemplificar o amor, Ele veio e exemplificou o amor. Ele viu que tinha necessidade de exemplificar justamente a caridade, Ele veio até aqui, não nos julgou, exemplificou a caridade. E assim, seguindo essa linha de raciocínio, que nós possamos dar o devido valor a tão preciosos ensinamentos, e esse valor nós daremos quando nós estivermos realmente fazendo o quê? A prática. É praticando, é externando, né, de nós em direção ao outro aquilo que precisa ser externado naquele momento oportuno, e que nós não deixemos passar essas oportunidades. E a caridade moral é justamente como foi dito, que nós precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Se nós fôssemos melhores, nós estaríamos em planetas mais evoluídos. Porém, nós fomos elencados para viver ou conviver no mesmo planeta. E no nosso planeta, cada um de nós está em
determinado momento reencarnatório. Ou seja, na soma de experiências e de apreensões de conhecimento que cada um já tem, cada um tem aquilo que conseguiu realmente apreender e trazer para si, no sentido de passar a fazer parte de si esses conhecimentos, as virtudes, os valores. Então, cada um tem uma equalização que foi feita no tempo. Ah, mas que tempo? No tempo de existência. E quanto a esse tempo de existência, não é o tempo de existência que nos faz perfeitos. O que nos faz perfeitos é o nosso esforço, o nosso bom ânimo de tentarmos imitar o Cristo, o nosso modelo e o nosso guia. O Cristo é perfeito. E Ele veio até aqui para nos mostrar, através dos seus exemplos, que é possível a convivência entre nós todos, assim, diferentes, mas seguindo um caminho que seja retilíneo, em direção à luz que nosso Pai destinou e destina para cada um de nós. Que nós possamos, então, fazer uso desses preciosos ensinamentos que possam ser refletidos aí nas nossas ações. Muito grato pela oportunidade, despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.